Bob foi um pioneiro que aguentou abusos durante muitos anos. I am concerned about the American Heart Association's recommendations of Fruit Loops and Pop-Tarts having their seal of approval. Acho que só o nome dele já nos causa arrepios. Muitas pessoas viam-no como um charlatão. Sinceramente, não sei porque é que a fruta tem tão boa fama. Ele tinha o desejo ardente de mudar a forma como o mundo come, em particular na América. O Dr. Robert Atkins. Somos um país com excesso de peso, obcecado com dietas. Criticamos as dietas que as celebridades seguem. Será que a dieta de Renée Zellweger no pós Bridget Jones funcionará connosco? Ou talvez a dieta de Oprah guarda-chave para o nosso sucesso? Há uma lista interminável de dietas. Atkins, South Beach, Scarsdale, sopa de couve, ananás, da Perry County Promise, a dieta de Pretty King. Continuo? Aventuramo-nos em dietas que, aos olhos de quem está de fora, poderão parecer excêntricas. A dieta das toranjas, a dieta da couve e até a dieta do tipo de sangue. Uma amiga minha só comia galinha e bebia água. Não sei porquê. Ela comia atum ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, até que um dia sonhou que era um atum e desistiu. Gastamos 25 bilhões de euros por ano em produtos de dieta, desde comprimidos a barras e batidos. Já experimentei pão com baixo teor de hidratos de carbono. Não por causa da dieta, foi só para experimentar e é horrível. Acho que uma vez comi bolos dietéticos. Parecia cartão, não sabiam a nada. As barras energéticas são como mastigar casca de árvore. São muito más. Mas houve uma dieta que se tornou parte da nossa linguagem. Um slogan para todas as dietas pobres em hidratos de carbono. A dieta de Atkins. E toda a gente tem a sua opinião sobre esta dieta. Acho que é uma loucura. Experimentei e perdi 6 quilos em 3 semanas. Conheço pessoas que perderam peso graças a ela, mas não acredito. Eis uma dieta que contraria todos os conselhos convencionais de nutrição, eliminando o pão, as batatas e a massa, a favor de carnes vermelhas, ovos e bacon. Tem tudo para ser adorada. No mundo em que todos os meses surge uma nova moda para as dietas, o método de Atkins tem sido considerado o mais controverso desde que surgiu pela primeira vez em 1972. Não é de admirar que muitos médicos tenham problemas com Atkins e com a sua dieta. Foi insultado e difamado, era como um para-raios, tudo lhe caía em cima. Acho que o nome dele faz com que muitos sintam arrepios. Como cientistas, não o respeitamos. De facto, incomoda-nos que tenha lançado este tipo de dieta sem qualquer tipo de estudo prévio. This is why I sort of resent the idea that people are saying that my diet is not heart healthy. If it were not heart healthy, we wouldn't be reversing heart disease and getting these people who were having chest pain on a little bit of exertion out there running and jogging a few months later. Já vi alguns assuntos serem tratados desta forma na área das ciências. É como na religião e na política. As pessoas têm posições muito extremadas de ambos os lados. Em 2003, uma bomba devastou o mundo da nutrição. Vários estudos de curto prazo indicavam que a dieta de Atkins talvez não fosse assim tão má. Eu, assim como muitas outras pessoas, fiquei surpreendido com as descobertas. Como é que uma dieta rica em gorduras saturadas pode melhorar de facto os níveis de colesterol? Mas os céticos disseram mais devagar. Não sabemos o que acontecerá aos níveis de colesterol se as pessoas seguirem a dieta de Atkins durante muito tempo. O que acontecerá aos níveis de colesterol e aos ossos? E em relação ao cancro? Isso não sabemos, ninguém sabe, nunca foi feito nada. Como é que uma dieta que elimina a fruta pode fazer bem? Não sei porque é que a fruta tem tão boa fama. Os vegetais, sim. As pessoas não podem colocar a fruta e os vegetais na mesma categoria. Os vegetais são muito mais saudáveis que a fruta. Mesmo assim, apesar de todas as críticas, a maior parte de nós já seguiu a dieta de Atkins uma vez ou outra. Só 2 hidratos de carbono. Mas quem é exatamente o médico que criou esta controversa dieta? O Dr. Robert Atkins era um homem que adorava comida. Foi o meu amor pela comida. Fiz com que essa dieta soubesse tão bem, fosse tão deliciosa, porque continuo a gostar de comer. Atkins, o homem, e Atkins, o médico, eram quase inseparáveis.
Ele canalizava todas as suas energias para o trabalho, recebendo pacientes e espalhando a palavra sobre a sua dieta pouco ortodoxa. Havia alturas em que estava tão concentrado que podia parecer rude. Quando o vi pela primeira vez, senti-me um bocado intimidada, mas quando se ultrapassava essa primeira impressão, por baixo daquela imagem agressiva, encontrávamos um ursinho de peluche que tinha uma verdadeira paixão por ajudar as pessoas. Atkins criou a dieta para si mesmo quando, enquanto jovem cardiologista, se viu ao espelho e reparou que estava a ficar com um duplo queixo. Não o via há pelo menos meio ano. Devia ter engordado 14 ou 15 quilos, não sei. Vi-o a caminhar na minha direção no aeroporto e comecei a gritar. Atkins procurou uma dieta que um homem com apetite conseguisse seguir. Encontrou uma num jornal de medicina. Antes de começar uma dieta, encontrei um artigo sobre uma dieta baixa em hidratos de carbono que nos permitia comer o que quiséssemos. Também encontrei um outro artigo que descrevia as semelhanças entre a restrição de hidratos de carbono e o jejum. Se restringíssemos a ingestão de hidratos de carbono, não ficávamos com fome, o que era o ideal para mim. Atkins deitou fora o pão e os donuts e encheu o frigorífico de camarão. Seguiu aquilo a que chamou a dieta do camarão. Comia camarão o dia todo. E quando veio a casa, vinha 12 quilos mais magro. O facto de ele ter tido problemas de peso foi muito bom porque percebeu aquilo porque os pacientes passavam. Comigo funcionou. Fiz experiências com 65 pessoas no ATIT. Foi o meu primeiro grupo de estudo. Todas as 65 pessoas conseguiram alcançar os seus objetivos. Eu sabia que tinha alguma coisa verdadeira e que devia ser a tendência. Há 100 anos que a dieta baixa em hidratos de carbono gerava discussão no mundo da medicina, mas foi preciso que aparecesse um Atkins para fazer dela um sucesso. Ele começou a colocar mais pacientes sob um regime pobre em hidratos de carbono. Quando a revista de moda Vogue publicou um artigo sobre a abordagem de Atkins às dietas, as pessoas da alta sociedade começaram a fazer uma peregrinação, que era bem paga, para o seu consultório. Ele era, é claro, o médico das dietas da gente fina e famosa da altura. As pessoas afluíam em grande número ao seu consultório. Espalhou-se a notícia de que ele tinha uma nova dieta revolucionária em que se podia comer, não passar fome e perder muito peso. Uma das razões que fez com que as pessoas ficassem tão fascinadas foi o facto de poderem comer tudo aquilo que sempre lhes fora proibido numa dieta. Podia-se comer maionese e bacon. Inacreditável. Eis o plano básico elaborado por Atkins. Durante a primeira semana, diminui-se drasticamente os hidratos de carbono de forma a estimular a perda rápida de peso. É permitida carne, queijo e saladas verdes. Os hidratos de carbono são depois acrescentados à dieta em doses reduzidas. Uma peça de fruta aqui, uns brócolos acolá, até se alcançar o nível crítico de hidratos de carbono, ou seja, o nível em que se começa a ganhar peso novamente. Sim, funcionou. É preciso ser-se muito diligente para eliminar os hidratos de carbono. Descobri que quando não comia hidratos de carbono não sentia tanta fome. Perdi centímetros, peso e tinha mais energia. Mas isso era mesmo de mim. Acho que era uma característica mais pessoal. É claro que, como em todas as dietas, assim que há um desvio do plano, os quilos voltam e muitas vezes com extras. Estava tudo bem enquanto estávamos a comer, mas assim que podíamos voltar a comer hidratos de carbono, era de enlouquecer. Um enorme sucesso e depois o fracasso. Perdi muito peso, mas depois recuperei-o porque não conseguia viver à base de queijo, bacon e ovos. Era muito difícil. O chocolate não faz parte da dieta de Atkins e essa foi a minha desgraça. Os pacientes do Dr. Atkins sentiam a sua ira quando não cumpriam a dieta. Ele estava a ralhar com uma senhora e eu achei que ia morrer só de o ouvir. Ele dizia, fez vigarice, tomou um comprimido, não respeitou a dieta, enganou-se a si própria e enganou-me a mim. Depois, saiu do consultório uma modelo linda. E eu pensei, o que me irá ele dizer a mim? Mas por detrás dos gritos estava simplesmente um médico a tentar ajudar os seus pacientes. Ele dizia que costumava ser simpático, mas depois voltavam todos obesos. Parou com isso e decidiu que tinha de gritar com as pessoas e instigar-lhes o temor a Atkins. Com os pedidos de cópias da sua dieta a choverem, Atkins decidiu publicá-la em livro.
O Dr. Atkins Diet Revolution chegou às livrarias em 1972. Aparentemente, as pessoas estavam ansiosas por uma dieta que permitisse comer bifes e ovos. The Diet Revolution vendeu mais de 10 milhões de cópias e continua a ser um dos 50 livros mais vendidos de todos os tempos. Bob não era pessoa de ficar com fome. Uma vez disse-me que nunca tinha tido queimbras no estômago com fome porque, quando achava que ia ficar com fome, fazia um lanche. Na dieta de Atkins, fazer um lanche pode significar comer tocinho frito, ovos recheados ou beef jerky. E era isto que deixava aterrorizados os outros médicos. Lembro-me da dieta desde que era nova. A dieta de Atkins. Há 20, 30 anos, a dieta era popular. Era uma charlatanice, sem estudos que a sustentassem. Foi uma dieta de popularidade temporária. Houve alguns jornais que o rotularam de charlatão, de alguém que só queria dinheiro. Essa era, de facto, a sua imagem no início dos anos 70. A animosidade das autoridades médicas em relação ao Dr. Atkins devia-se, em parte, ao facto de ele dizer coisas que iam contra o conhecimento oficialmente aceito. Dizia, por exemplo, que se podiam comer todas as calorias que se quisessem, desde que fossem baixas em hidratos de carbono. Dizia que devíamos ser encorajados a comer coisas como tocinho e bacon. Penso que era por isso que, no início, as pessoas eram tão emotivas, chegando mesmo a demonstrar aversão em relação a ele. Mas o consultório de Atkins, cheio de histórias de sucesso, dizia-lhe que estava no caminho certo. Sempre soube que estava certo, porque na altura em que escrevi o meu primeiro livro, já tinha tratado 10 mil pacientes, que se tinham saído muito bem. Com a publicação do seu livro, o Dr. Robert Atkins era agora o principal dietista de Nova York. E ele adorava as luzes da ribalta. Afinal de contas, ele era um homem que, em tempos, sonhara fazer stand-up comedy. Ele não tinha meios, como muitas pessoas tinham, para ir para a Faculdade de Medicina e precisava de fazer alguma coisa. Tinha um sentido de humor fenomenal. Por isso, conseguiu fazer o curso, recorrendo à stand-up comedy. Era perfeito para ele. Há uma história engraçada sobre quando ele estava na faculdade. Aos sábados à noite fazia stand-up comedy. Foi fazer o espetáculo e, quando acabou, houve um homem que foi ter com ele e disse: "Eu sou o agente de Sid Caesar. Miúdo, tu és melhor, tens mais talento do que ele. O que é que vais fazer quando saís daqui?" E ele respondeu dizendo que ia para a Faculdade de Medicina. E foi o fim da sua carreira como stand-up comedian. Quando fui pela primeira vez ao consultório e vi o Dr. Atkins, primeiro tinha umas cadeiras muito pequenas e ele sabia que os seus pacientes tinham excesso de peso. As cadeiras tinham braços e os pacientes ficavam presos nelas. Sei que era intencional porque sei que o seu sentido de humor era assim. Sentei-me e a cadeira apertava-me imenso. Mesmo à minha frente estava um Buda enorme e entre o saber que estava sentada numa cadeira demasiado pequena e o ver à minha frente aquele Buda enorme, senti uma ligação imediata com ele. O Dr. Robert Atkins apreciou cada momento da sua nova e lucrativa vida como autor de um livro líder de vendas e como o principal médico dietista de Nova York. Ele adorava toda a Europa e partia em qualquer altura. Era simplesmente um jogador. Jogava durante grande parte da noite e trabalhava arduamente durante todo o dia. Fazia uma vida de bon vivant, era divertido. Ele tinha uma paixão por mulheres do tipo bailarina. Não era um mulherengo, por muito que apreciasse a beleza de uma bailarina. Ele gostava de mulheres muito exóticas. Tinham de ser diferentes, não fartava-se facilmente. Tinham de ser diferentes, suficientemente diferentes dele, de forma a manterem o interesse, porque ele era simplesmente um homem brilhante. Pus-lhe a alcunha de gênio por ele ser tão inteligente e tão apaixonado pela sua carreira. Apesar do que as pessoas possam pensar, não era o dinheiro que o movia. Nunca se importou com o dinheiro. Se lhe perguntássemos como estavam a correr as coisas, quanto é que estava a ganhar, ou se colocássemos qualquer questão sobre a parte financeira, ele nunca sabia. O Dr. Atkins sempre fora brilhante. Durante a sua infância no Ohio, conseguiu saltar vários anos na escola. Era sempre o mais novo e o mais pequeno na sala de aula, o miúdo que não era escolhido para a equipa de beisebol. O problema era que ele era muito inteligente e não se encaixava. Uma vez a diretora da escola quis falar comigo e disse-me que não me preocupasse com ele, que na faculdade acompanharia os colegas. E foi isso que aconteceu. No Michigan, o seu valor foi reconhecido. Com 20 anos, Atkins formou-se na Universidade de Michigan e ingressou no Cornell University Medical School em Nova York.
Gostava tanto da cidade que acabou por ficar, abrindo a sua própria clínica em 1963. Quando foi para Nova Iorque, foi o fim. Apaixonou-se pela cidade e dizia sempre que se conseguisse se ingrar em Nova Iorque, conseguiria fazê-lo em qualquer parte do mundo. E o Dr. Atkins se ingrou de facto, tendo dado início a uma revolução no mundo das dietas. Perdi 30 quilos e sinto-me maravilhosa. Nunca me senti tão bem. A dieta de Atkins baseava-se num processo chamado ketoses. O ponto em que o corpo fica sem hidratos de carbono e recorre à gordura como fonte de energia. Ketose é o uso da gordura como energia, coisa que uma pessoa com excesso de peso se esforça por fazer. Consiste na forma mais simples de passar do ponto A, em que se quer perder gordura, para o ponto B, em que se queima de facto essa gordura, usando-a como combustível. Qual a maneira de fazer isso? É simples. Retirando o combustível que existia antes de queimar a gordura. Esse combustível são os hidratos de carbono. São armazenadas apenas 2.000 calorias durante 2 dias. Assim que se cortam os hidratos de carbono durante 2 dias, passa-se automaticamente da mobilização da gordura à sua utilização como fonte primária de combustível. Mas a ketose pode ter um efeito secundário difícil de ignorar, o mau hálito. O meu hálito cheirava a texugo. Sweet smell of ketones is considered bad breath, or just sweet breath is a matter of opinion. Smells like money. Queríamos o bife duplo? Como preferem. Médio? Muitos médicos achavam que a dieta de Atkins teria consequências ainda mais graves para o coração, para os rins e para os ossos. A principal crítica diz respeito ao facto de ser uma dieta que advoga alimentos que deveríamos eliminar da nossa dieta. As gorduras saturadas e os produtos animais. E não coloca ênfase em alimentos que devíamos comer, como cereais integrais, frutas frescas e vegetais. Também não é um modo de vida, é um regime muito severo. A baixa ingestão de fibras é razão de preocupação devido, por exemplo, ao risco de cancro. Os efeitos de uma dieta com uma forte componente de proteínas são também fonte de preocupação para os rins. As pessoas estão preocupadas porque algumas das carências nutricionais da dieta podem, na teoria, conduzir a problemas ósseos. Mas o Dr. Atkins parecia receber com prazer os que o desafiavam, chegando mesmo a contratar céticos. Disse-lhe claramente que não concordava com o que ele dizia e que não concordava com a sua dieta. Não estava muito preocupada em conseguir emprego, por isso fui muito direta em relação às minhas críticas. Surpreendentemente, ele inclinou-se sobre a secretária, cruzou os braços e perguntou-me se podia começar a trabalhar na segunda-feira. O Dr. Atkins acreditava que conseguiria mudar a opinião da sua nova empregada. Lembro-me de 4 ou 5 anos mais tarde voltar a falar com ele sobre a entrevista e ele disse que sabia que se me conseguisse convencer a mim de que estava certo, conseguiria convencer qualquer pessoa. Todas as modas de dietas seguem o seu rumo. Por volta dos anos 80, o regime baixo em hidratos de carbono do Dr. Atkins tinha gasto os seus 15 minutos de fama. Estavam na moda as dietas com baixo teor de gorduras, por isso os pãezinhos e as massas eram o que estava a dar. As carnes vermelhas e as natas estavam fora de moda. Embora Atkins estivesse agora fora de moda, ele teria ainda uma clínica médica em situação próspera. O que o fazia continuar era ver que os seus pacientes estavam a ficar melhores e ele falava muitas vezes disso. Afinal, ele era médico e foi para isso que entrou para a medicina. Penso que o que aconteceu nos anos 80 foi bom para ele, porque lhe permitiu concentrar-se em ser médico, desenvolvendo as suas competências. Não havia quase nada que ele não conseguisse tratar, marcando a diferença. Atkins afastou-se cada vez mais da medicina tradicional, aproximando-se do mundo da medicina alternativa ou complementar. Demonstrou um interesse particular pela utilização de megadoses de vitaminas e nutrientes, juntamente com uma dieta no tratamento de pacientes. Trabalhava imenso na medicina alternativa, procurando doses terapêuticas de vitaminas e minerais para substituir os medicamentos que as pessoas tomavam sem a toxicidade dos mesmos. Era um pioneiro. Começou a fazer alguns estudos e foi a conferências na Europa. Falou com muitos médicos. Foi assim que lentamente começou a adaptar o uso dos nutrientes à resolução de problemas médicos. Ele não viu aquilo como uma fase má, porque estava muito entusiasmado com a expansão das ferramentas que podia utilizar com os seus pacientes. Ele acreditava na medicina preventiva e achava que se podiam prevenir muitas doenças adotando um estilo de vida adequado, dando ao nosso corpo o que ele precisa e tornando-o capaz.
Penso que o ser humano podia e devia viver em média mais de 100 anos. Isso pode ser feito se tivermos uma saúde nutricional perfeita. Os suplementos têm demonstrado, estudo após estudo, prolongar um ou outro parâmetro envolvido no retardamento do processo de envelhecimento. As experiências de Atkins com os tratamentos alternativos acabariam por o conduzir a tribunal com acusações de charlatanice. Houve uma altura em que ficou, inclusive, com a licença suspensa por tratar com ozono um doente com cancro. Embora este tivesse sido o caso mais sério, Atkins teve vários processos. Tinha gasto o dinheiro todo da pensão, gastou tudo com os processos do tribunal. Foi muito mau. Em público, Atkins mostrava-se sempre determinado. Nos bastidores, por vezes, deixava que as críticas constantes o afetassem. Ficava um pouco abatido quando os ataques eram demasiado violentos, mas depois passava-lhe e empenhava-se no trabalho. Ele sabia que estava certo. A sua primeira reação foi rejeitar as críticas. Dizia que acabariam por perceber, mas quando algumas das respostas ao Dr. Atkins eram instintivas e emocionais, isso incomodava-o. As críticas não impediram que Atkins acompanhasse a medicina tradicional. O Bob lia muito, mas nunca o via ler outra coisa sem ser um jornal de medicina. Para onde quer que fosse, levava consigo um pequeno saco com os seus jornais de medicina e passava o tempo a lê-los. Tinha sempre um livro nas mãos. Até mesmo quando íamos de férias, levava consigo os jornais de medicina. Para Atkins, o trabalho era tudo. Aos 50 anos não tinha ainda sequer arranjado tempo para se casar, mas ainda tinha esperança. Estava sempre a dizer à minha mulher que se queria apaixonar, que sentia falta de amor na sua vida. Lembro-me que lhe comprámos um cão e ele agarrou-se ao cão a chorar. Era um homem muito emotivo. Aos 57 anos, Atkins conheceu numa festa uma ex-cantora de ópera russa. Conheci o Dr. Atkins na noite da Bastille Day Party, nos Hamptons. Deu logo faísca. Ele era muito bonito, muito inteligente e bastante divertido. Eles adoravam jogar ténis juntos. Ele gostava de ir a bons restaurantes e de comer bem, acompanhado por um bom vinho e na companhia de Verónica. Fomos notícia praticamente a partir do primeiro dia. Demorou algum tempo até nos casarmos porque vivíamos juntos, mas não nos casámos logo. Éramos basicamente inseparáveis, sempre inseparáveis. Para além de Verónica e do trabalho, o Dr. Atkins tinha um outro amor. Ele adorava desporto. Adorava os Yankees, os Mets. Não perdia um jogo na televisão. Adorava ténis. Acontecesse o que acontecesse, ia sempre jogar ténis. Independentemente de ser verão ou inverno, ele lá estava. O médico e a sua esposa seguiam à risca a dieta de Atkins. Ao pequeno almoço comia normalmente uma omeleta, bacon e tomate. Ao almoço comia uma salada e à noite tinha um prato principal. Começava com uma grande salada de verdes, depois comia galinha, peixe ou bife. Vi-o a tomar o pequeno almoço porque ele costumava ficar em minha casa. A empregada fazia-lhe ovos e bacon com pedidos duplos de queijo e bacon. E ele nunca falhava, nunca comia pão. Era muito consciencioso com a sua dieta. Mesmo assim, até o rei da alimentação baixa e hidratos de carbono caía em tentação de vez em quando. Adorava gelado e não conseguia passar sem gelado. Essa era a sua grande tentação, mas mesmo nessas alturas não comia muito, comia uma pequena colher de gelado. Nunca teve problemas de peso. Dizia que tinha tido problemas de peso quando era jovem e que no seu interior havia uma pessoa gorda que ansiava por sair. Durante os anos 80, o Dr. Atkins observou com desgosto a forma como os americanos, com uma dieta com baixo teor de gorduras, estavam a ficar mais gordos. De repente aparece uma dieta. As pessoas compram-na. E na década seguinte, os registros de obesidade atingem 33% da população. 20 anos após o seu primeiro livro, Atkins decidiu levar mais uma vez às pessoas a sua mensagem de uma dieta com baixo teor de hidratos de carbono.
O livro Dr. Atkins' New Diet Revolution foi publicado em 1992 e foi um sucesso de vendas. Ao longo dessa década, Atkins faria várias revisões ao livro. Uma das coisas que o Bob sempre fez foi aprender com as suas experiências. Por isso, ao alargar os seus conhecimentos, quis aperfeiçoar a mensagem que começou com Diet Revolution. Escreveu então um outro livro. Penso que isso terá feito com que as pessoas começassem de facto a prestar-lhe atenção e a pensar que podia haver outra forma. Mas a dieta de Atkins não tinha uma boa reputação. Nos anos 90, as autoridades médicas atacavam-no tão viamente como tinham feito nos anos 70, a quando da grande moda. As autoridades médicas convencionais, bem como todas as revistas de saúde e de fitness, crucificavam-na. Todos os que estavam de alguma forma ligados à saúde e à nutrição crucificavam-na e queriam simplesmente que aquela coisa desaparecesse o mais rápido possível. Quando soube que estava novamente a ser comercializada em massa, fiquei horrorizada, assim como outros nutricionistas, sabendo que podia ter implicações muito graves. A resposta de Atkins aos críticos foi apontar para as centenas, até mesmo milhares de pacientes que estavam mais magros e saudáveis graças à sua dieta. O que lhe dava força era o facto de os pacientes virem até ao seu consultório dizer que lhes tinha mudado a vida. Ele achava que estava certo, por isso continuou, mesmo durante os anos 80. Bem, durante os anos 70, 80 e 90, quando recebeu muitas críticas, ele usou isso como um desafio em vez de ficar irritado. Tinha uma intuição muito grande de que o que estava a fazer estava correto e esperava que os seus pacientes o seguissem à risca. Se não o fizessem, ficava desanimado. Atkins recomendava agora um regime de vitaminas como parte da sua dieta e, como sempre, seguia os seus próprios conselhos. Tomo 40 ou 50, depende. Se é um bom dia ou um mau dia. Quando não me sinto bem, tomo mais. A prática médica de Atkins crescera, transformando-se numa clínica firmada de medicina complementar. Nos anos 80, Atkins montou um pequeno negócio de entregas por correio para fazer chegar aos pacientes as vitaminas que achava que eles precisavam. O centro original de distribuição era na cave do Atkins Center. Foi assim que tudo começou. Com a dieta com baixo nível de hidratos de carbono a ganhar popularidade, a empresa começou a fazer experiências com produtos alimentares baixos em hidratos de carbono. A primeira barra de nutrição chocolate nozes com macadâmia tinha poucos hidratos de carbono e pouco sabor. Lembro-me do primeiro protótipo de barra que provámos. Ninguém conseguiu engolir de tão má que era. Não tinha muitas nozes de macadâmia. As nozes de macadâmia não têm muito sabor. Houve muitos problemas em relação ao sabor com o primeiro produto. Mas, mesmo assim, vendeu, porque não havia mais nada no mercado daquele género. A força motriz por detrás da empresa, agora conhecida como Atkins Nutritionals, era o próprio desejo do médico por comida saborosa com poucos hidratos de carbono. Penso que essa era uma das razões por que Bob queria produtos alimentares. Dessa forma, ser-lhe mais fácil manter uma mudança de estilo de vida, coisa que todos nós precisamos de fazer. Sei que Bob estava muito entusiasmado com o gelado. Os gelados foram matéria de discussão durante muito tempo. Aparentemente, era muito difícil de fazer, porque era necessário muito tempo para aprender a fazer o gelado. Naquela altura, quando Atkins era ainda um radical a trabalhar numa área pouco explorada, trabalhar para ele era como uma experiência evangélica. Porque toda a gente que ali entrava, dia após dia, estava completamente comprometida com a ideia de que o Dr. Atkins estava certo e que os outros estavam todos errados. Foi assim que começou. Toda a empresa surgiu da paixão do Dr. Atkins. Por esta altura, Atkins tinha ajustado a sua mensagem e considerava a sua dieta baixa em hidratos de carbono não só uma dieta, mas também um estilo de vida que promovia a saúde. A maior parte dos americanos têm problemas com hidratos de carbono, porque, como se vê, são obesos. Atkins via certamente em si próprio mais do que um médico a vender uma dieta. Não gosto que me chamem médico dietista, não é isso que eu faço. Eu exerço medicina complementar. Isso significa que posso estar a tratar um cancro, uma doença do coração, diabetes, colite ou artrite, com processos alternativos não tóxicos. Infelizmente, a reputação do Dr. Atkins foi manipulada pelos meios de comunicação que se concentravam apenas naquilo que as pessoas comuns queriam ouvir. Perda rápida de peso, comam toda a carne que quiserem e bacon frito em manteiga. Era o que aparecia sempre na televisão. Era de facto assim que ele era definido, quando na realidade era muito mais do que isso. Por outro lado, também o colocou nas luzes da ribalta. O médico das dietas tem muito mais cobertura por parte dos jornalistas do que o médico da diabetes. Não havia dúvidas de que Atkins gostava das luzes da ribalta, mas os seus amigos dizem que ele era também um pouco introvertido.
Penso que era uma pessoa maravilhosa e era também muito tímido, mas as pessoas não se apercebiam disso. Acho que conseguiu ultrapassar isso de forma notável e nunca se autocaracterizou dessa forma. Porém, conhecendo-o pessoalmente, diria que tinha uma timidez que normalmente não se via. Ele era muito tímido, o que era estranho, porque quando estava em palco nunca nos passaria pela cabeça que ele era tímido. Era um ser humano muito bom e generoso. Ficava sempre admirado quando alguém o reconhecia. As pessoas reconheciam-no e ele dizia: "Oh meu Deus, reconhecem-me." Era muito modesto, não era muito snob, era bastante modesto e ficava admirado. E tinha sempre tempo para falar com as pessoas sobre a sua dieta. Penso que queria passar sempre a sua mensagem e estar presente. Investiu tanto durante aqueles anos que acho que ficava sempre feliz por poder responder às questões que lhe colocavam. Era uma forma de promover aquilo em que acreditava piamente. Com o passar dos anos, o Dr. Atkins continuou a ser visto como o bad boy do mundo das dietas, mas já estava cansado de defender os princípios daquilo que considerava ser a única forma saudável de comer. Após 30 anos a ser atacado, era um pouco conflituoso quando alguém o atacava. The foods that are emphasized are the very foods the Heart Association has condemned as causing heart disease, the Cancer Society has condemned as causing cancer, and the Surgeon General has condemned for being the leading cause of death and disability in this country. I'm concerned. I am concerned about the American Heart Association's recommendations of Fruit Loops and Pop-Tarts having their seal of approval. If that's their recommendation, I'm certainly happy that they're not in my camp. I wouldn't want them there. Uma das coisas que sempre admirei no Bob é a sua coragem. Acho que nunca voltarei a encontrar alguém assim. Batia-se por aquilo em que acreditava e conseguiu aguentar muitas críticas durante muito tempo sem vacilar. Era muitíssimo corajoso e persistente. Tenho andado a seguir esta dieta. Fui ao médico e os meus valores desceram. O meu colesterol baixou a 40 valores. O que é bom estava alto. O que é mau estava baixo. Foi ótimo. Por isso, vou continuar a comer o que quiser. Como coisas que nunca lhes passaria pela cabeça que pudessem fazer parte de uma dieta. Como é que um bife, borrego, lagosta e manteiga podem fazer parte de uma dieta? Podia comer tudo e na primeira semana perder 2, 3 quilos. As pessoas ficaram naturalmente entusiasmadas e eram as mesmas pessoas que tinham passado por uma dieta pobre em gorduras, que não só as deixava com fome, como também não lhes permitia apreciar as refeições. Penso que saborear as refeições foi a chave do meu sucesso. Por volta do ano 2000, parecia que toda a gente ou estava a seguir a dieta de Atkins ou conhecia alguém que estava. Quem é que queria saber do que os médicos pensavam? Se as calças nos assentavam melhor ou se conseguíamos vestir o fato de banho dos nossos sonhos? Depois aconteceu uma coisa engraçada. Os médicos começaram a fazer dieta. As pessoas vinham ao consultório e, quando lhe perguntávamos porque é que ali estavam, diziam: "O meu médico está a seguir a dieta de Atkins, mas pediu-me segredo e disse que eu devia vir cá." Esta situação tornou-se cada vez mais frequente. O Bob e eu ríamos muitas vezes porque era tão diferente do que tínhamos visto anos antes. Penso que a investigação e a experiência pessoal dos médicos e investigadores com a dieta de Atkins fizeram com que a maré mudasse. Os nutricionistas também. Havia pessoas que estavam dispostas e receptivas em relação a métodos alternativos e que começaram a dizer que havia de facto algum mérito naquilo. Estará 100% correto? Será que eu acredito que é mesmo 100% correto? Provavelmente não achavam que estava 100% certo, mas viram que havia benefícios diretos na adoção de uma perspectiva mais inteligente. Atkins conduziu esta mania dos níveis baixos de hidratos de carbono diretamente para o banco. Em 2001, a revista Forbes avaliava os seus bens em 6 milhões de dólares, da venda dos livros, das vitaminas, dos produtos alimentares e até dos cruzeiros Atkins. Mas os críticos nunca deixaram de o perseguir, sustentando as suas afirmações com investigações científicas. Now, this diet's been out there for 30 years, or close to 30 years. And I haven't been able to fund a study. Excuse me. 10 million books in print and you can't fund the study? Now I can. And I will be the first doctor to dig into his own pocket to do a study. And it will be me, but it was the first time I had any money left. Com os lucros, Atkins financiou um estudo de investigação sobre a sua dieta pela Universidade Duke. Pensam que até há pouco tempo eu estava a ter lucros? Não, passámos demasiado tempo a tratar dos pacientes.
Estávamos a perder dinheiro com a clínica. Não tínhamos o que agora temos. Assim que tivemos, a primeira coisa que fiz foi contratar investigadores para realizar investigações. Há anos que esperava por isto. Na primavera de 2002, Atkins inadvertidamente forneceu matéria para os seus críticos. Durante o pequeno almoço, ao tomar as vitaminas, Atkins caiu sobre a mesa. Muitos acreditam que terá tido um ataque de coração. Os defensores de Atkins afirmam que se tratou de uma infecção no coração. Aparentemente, ele contraiu um vírus na Turquia que lhe atacou os músculos do coração. Não teve qualquer relação com doenças das artérias coronárias. Foi uma infecção específica que ele combateu lindamente. Devo confessar que fiquei desconfiado. Ele era uma pessoa que procurara tornar-se o representante da dieta com baixos níveis de hidratos de carbono. Aparecia muitas vezes em público a comer hambúrgueres, salsichas, bacon, ovos e a pôr molho em tudo. O médico recuperou e alguns meses mais tarde a sua dieta recebeu um reforço inesperado. Em julho de 2002, a New York Times Magazine apresentou na capa uma história com o bombástico título: "E se fosse tudo uma grande e gorda mentira?" O artigo colocava a hipótese de que Atkins pudesse, afinal de contas, ter razão. Isso mudou bastante a forma como pensávamos e a tendência que regia a nossa percepção em relação à gordura e à perda de peso. Aquele artigo era muito poderoso. Foi então que as pessoas começaram mesmo a seguir a dieta de Atkins. Havia uma série de livros sobre dietas, South Beach, Sugar Busters. Só se ouvia falar dos hidratos de carbono, mas as pessoas estavam convencidas de que o problema eram os hidratos de carbono, não a gordura. Os profissionais de saúde tomaram conhecimento de que esta dieta estava a ser aprovada pelo New York Times. Outros houve que, ao começarem a ouvir os seus colegas dizer que tinham amigos cardiologistas e cirurgiães que estavam a receitar aquela dieta, pensaram, se eles a recomendam, talvez eu devesse fazer o mesmo. O público começou a tomar conhecimento de que os profissionais estavam a recomendar aquela dieta e as pessoas começaram a pensar em experimentá-la. Estou a segui-la há um ano e, com algum exercício, consegui perder peso. Sinto-me ótimo. O meu LVL baixou, o colesterol mau baixou e o bom subiu. Não faz sentido. No verão de 2002, o Dr. Atkins conseguiu finalmente dados científicos para fundamentar as suas afirmações. No estudo a curto prazo da Universidade de Duke, financiado por Atkins, as pessoas que seguiam a sua dieta com baixo teor de hidratos de carbono perderam peso e melhoraram o colesterol. Embora este fosse um pequeno estudo a curto prazo, os resultados chocaram a comunidade médica. Ficámos todos muito admirados e foi isso que nos levou a realizar estudos a longo prazo e mais sofisticados para percebermos melhor os efeitos do funcionamento desta dieta. Não conhecemos estudos a longo prazo. Quais serão os resultados se alguém seguir a dieta de Atkins durante 20 anos? Será que desenvolvem osteoporose? Será que os níveis de HDL se vão manter altos e os de LVL baixam? Não sabemos isso. Quando parecia que estava a conseguir a confirmação pela qual tinha lutado durante 30 anos, um nevão tardio acabou com a sua cruzada. Na terça-feira, dia 10 de abril, o Dr. Atkins foi para um consultório, como era normal. Escorregou num bocado de gelo e bateu com a cabeça. Ia-lhe sempre dizer adeus à porta, sempre, porque ambos nos levantávamos cedo. Mas naquela noite deixei-me dormir, porque a hora tinha mudado. Ele já tinha saído quando me levantei. Estava uma atmosfera muito arrepiante e escura. Foi quase como se eu tivesse presságio. 5 minutos depois, o telefone toca e dizem-me que o Bob tinha caído. Houve uma estranha tempestade de neve e estava frio. Ele caiu quando caminhava para chegar ao trabalho. Costumava ser-me difícil acompanhá-lo. O Bob era alto e era sempre muito difícil para mim acompanhá-lo. Tenho a certeza de que apenas caminhava energicamente, como fazia normalmente. Para aquilo ter acontecido a meio quarteirão do consultório, acho que deveriam ser 10 para as 8. Recebi uma chamada da nossa enfermeira-chefe a dizer que o Bob estava a caminho do hospital. Tentámos instituir algumas das coisas que ele teria querido no Hospital de Nova Iorque, trazendo-lhe vitaminas e nutrientes. Infelizmente foi tarde demais. Tínhamos esperança de que ele recuperasse, mas o meu lado realista dizia-me que isso infelizmente não ia acontecer. Ele não chegou a sair do coma. Sussurrava-lhe constantemente aos ouvidos, pedindo-lhe um sinal de que me estava a ouvir.
Vi um tremor e pensei que devia ser da luz. Depois ele piscou o olho, chamei a minha irmã e disse-lhe que ele se estava a mexer. Fê-lo 4 vezes para que eu soubesse que conseguia ouvir. Foi a última comunicação que houve. O Dr. Robert Atkins faleceu na terça-feira, dia 27 de abril de 2003, com 72 anos, devido a lesões na cabeça provocadas pela queda. Foi um choque e ainda é. Há alturas em que ainda penso que ele vai aparecer. Ainda agora. Tenho de dizer que ainda não consigo acreditar. Nunca serei capaz de acreditar. Para mim ele continua vivo. Viverá para sempre. Enquanto eu viver, ele estará vivo no meu coração, na minha alma e no meu pensamento. Nunca serei capaz de aceitar. Sou uma pessoa muito realista, mas não consigo aceitar isto. Mesmo depois da sua morte, Atkins continuou a dar origem a controvérsias. Em fevereiro de 2004, o seu relatório médico final foi vedado à imprensa. Indicava que na altura da morte o médico pesava 117 quilos. Fiquei estupefacta, mas magoou-me porque nem na morte o deixavam em paz. Ele não estava obeso, sofreu lesões graves, foi por isso que morreu. Conheço pessoas que o viram no hospital, preso a todos aqueles tubos. As mãos estavam muito inchadas por causa da retenção de líquidos. Viu 1 mês antes de falecer, estava exatamente como o tinha visto ao longo dos últimos 7 anos. Achar que estava de alguma forma diferente é uma vergonha e é desapropriado. Por vezes as pessoas acumulam muitos fluidos no hospital. Normalmente, isso acontece quando têm uma infecção muito grave e têm uma estadia prolongada no hospital. Para os físicos, injetar 18 a 20 quilos de fluidos, há que ter em mente que 1 litro de fluidos pesa mais de 1 quilo. Estamos a falar de 20 a 25 litros de excesso de fluidos que o seu corpo recebia. Atkins lutou a vida inteira para mudar a forma como comemos. Embora não esteja por perto para desfrutar do seu triunfo, todos os produtos com baixo teor de hidratos de carbono no supermercado são a prova da sua arrebatadora perseverança. Teria ficado muito contente. Como poderia não ficar? Durante quase 40 anos foi atacado e, de repente, logo a seguir à sua morte, infelizmente. É óbvio que se eu estiver certo, o resto do mundo está errado. Ambos os factos são verdade.